Vocês se lembram que há poucos dias uma aeronave ela estava com dificuldade para pousar no aeroporto, né? E essa aeronave teve que esvaziar todo o combustível, né? Para poder pousar em Jundiaí, né? E eu fiquei acompanhando ali aquela situação e ali eu fiquei orando, acho que como muitas outras pessoas também estavam orando, tenho certeza que estavam. E ali eu fiquei orando, e ali, certeza, muitas outras pessoas orando, né? Também. O Gotino da Record estava ali torcendo, e muita gente torcendo, e a gente torcendo, né? E era uma moça, né? Que estava na que estava no estava pilotando essa aeronave. Mas o mais importante é que ela estava pilotando, mas Deus estava no comando. Deus estava no comando, nós estávamos todos torcendo, né? E de repente, quando foi para pousar este avião lá em Jundiaí, meu Deus, o coração, sabe, ficou assim acelerado, sabe? Mas ali a gente dizendo, ela vai conseguir, ele vai, porque a gente nem sabia que era uma moça, né, que estava pilotando essa aeronave. Mas ela foi valente, né? Ela foi, gente, é Deus, né? Imagina, quando essa aeronave, ela baixou assim, que ela foi para pousar, abriu lá, né? Esqueci lá, mas aquelas, são 3 rodas, tinha que, que abrir, né? Gente, ali eu vi Deus agindo naquele momento, sabe? Naquele momento que o Brasil estava ali torcendo para aquela aeronave, para quem estava naquela aeronave, para o piloto, que era uma moça. Deus abençoa essa moça, Deus abençoa a todos, né? Pilotos, que tem essa profissão, que Deus abençoa mesmo. Eu já cheguei a trabalhar lá em Congonhas, na limpeza de avião, na época da VASP, da VARG, né? E é muito, né? É muito, assim, grande, né? Tem os aviões que eram muito grandes, as aeronaves grandes, tinha os Boeing menor, né? Mas, gente, que Deus proteja esses profissionais, que Deus proteja mesmo, tanto os profissionais como os passageiros, né? Mas o que acontece foi uma benção muito grande, né? A hora que a gente, que ela pousou, que abriu e ela conseguiu pousar, meu Deus, eu, eu dei um grito de vitória. Meu marido, essa mulher está doida, será? Não, estou agradecendo a Deus, é um grito de vitória, né? Graças a Deus, foi tudo muito bem, né? Porque Deus estava no comando. Então, amadas irmãs, amados irmãos, vocês que assistem esse vídeo, vocês vejam bem a necessidade da oração quando vai sair, porque, meu Deus, tem pessoas que às vezes não se lembra de Deus na hora de sair, ou não tem tempo, às vezes sai correndo, não tem tempo para orar. Então tem que ter alguém, tem que ter pessoas, intercessora para esses profissionais, para essas profissionais, para essas pessoas que às vezes não ora porque não tem tempo,
ou às vezes também não tem esse hábito de orar, mas precisa ter o hábito de orar para sair de casa, para voltar para casa. Olha, alguém me criticou acho que uns 2 meses atrás, que eu disse que a gente tem inimigos que, é, que vigia os nossos lares, as nossas casas, que vigia quando você sai, quando você volta. Me criticaram por isso. Eu falei que tem que orar para sair, porque você não sabe quem está vigiando todos os dias. O momento que você sai para o trabalho, o momento que você volta, o momento que você vai levar seus filhos para a escola, o momento que você volta, né? Faça isso para quem não ouve esse vídeo. Você que assiste esse vídeo, ouve essa oração da madrugada, passa isso para quem não visualiza, para quem não vê esse vídeo, que é necessário orar para sair, orar para voltar, orar para abrir a sua porta de manhã para sair para fora, orar para voltar, orar para levar seus filhos para a escola, orar para sair para a faculdade, orar para sair para o trabalho, para o supermercado, para a academia, para viajar. É necessário orar, pessoal. Tem que orar. Nem que não seja uma oração longa, porque nossos dias de hoje está muito corrido. Então, às vezes já sai correndo, não dá para fazer aquela oração longa. O dia passa rápido, as horas passam rápido. Você trabalha o dia todo, quando vê o dia já passou. Você chega em casa, toma um banho, janta, quando vejo já, a noite já se foi, já é hora de você começar de novo. Aí, mas pelo menos, quando você acorda, já agradece a Deus e já agradece a Ele pela sua saída, pela saída dos seus filhos, seus familiares. Porque, amados, o inimigo é 24 horas. Tem pessoas que é usada pelo inimigo, que fica 24 horas. Eles sabem a hora que você sai, eles sabem a hora que você volta. Aqui nesse texto que eu vou mandar para vocês, aqui fala de vigilância. Fala de vigilância. Jesus pede para os discípulos não dormir naquela noite, né? Que ele estava angustiado, Jesus. Naquela noite, a noite que seria a noite, acho que ele ia ser preso. Então, ele estava angustiado. Pessoal, é necessário orar. Orar, a gente está aqui orando por vocês, intercedendo por vocês. Porque se a gente não fizer isso, também, né? Misericórdia, né? A gente tem um título missionário. Então, não é para orar só para a nossa família, não é para orar só para nós. É para orar para o Brasil e o mundo, né? Mas não deixa de vigiar quando vocês saem, quando vocês chegam na sua casa, quando vocês saírem, vigia. Quando vocês chegarem, vigia. Sei que tem pessoas que às vezes assim, meio distraído ou acha que o perigo não está rondando a sua casa, pessoal. Mas está. Então, esteja conectado com Deus. Esteja conectado com Deus. Se você não consegue estar conectado com Deus todo momento, mas pelo menos na sua saída, na sua chegada, na sua casa, em qualquer lugar que você for, lugar que não vai desagradar a Deus, né? Porque tem lugar que você nem deve entrar, não é aconselhável você ir, né?
em lugar que Deus não vai estar. Né? Porque Deus está te olhando 24 horas. Mas aonde você não deve entrar, não entra. Tá? Não entra. Porque tem muitos lugares que são laços, são ciladas, né? Lugares detestáveis para Deus. Mas não deixa de vigiar, de agradecer a Deus. Eu vou mandar esse texto amanhã no YouTube. Então, vocês que vão assistir o vídeo, infelizmente já cortou o vídeo. Normalmente, às vezes, as pessoas não vê os 2 vídeos, porque ela começa a ver um vídeo e ela não vê o outro. Eu fico triste quando isso acontece, porque às vezes vê um vídeo e não vê o outro, né? E eu não sei por que corta assim. E às vezes nem sempre dá tempo de eu voltar lá, voltar e descartar este vídeo, fazer outro. Aí eu tenho que mandar os 2 vídeos. Aí as pessoas vê só um vídeo, não vê o primeiro, não vê o segundo, ou vê o segundo, não vê o primeiro. Vê se você consegue ver as 2 partes, tá? Do vídeo, tanto o primeiro como o segundo. É porque corta isso, não sei por que isso acontece. Mas essa oração é da madrugada, por isso que eu não tenho feito essa oração ao vivo. Mas eu vou ver se eu começo a fazer ao vivo para não correr esse risco de ficar cortando e ficar 2 vídeos. Pessoal, Deus abençoa vocês. Deus abençoa a todos. Deus abençoa a sua família. E vigilância, pessoal, muita vigilância. Não entra no seu carro sem pedir para Deus que Ele esteja contigo. Porque Ele está, pessoal. Ele está, Ele caminha conosco. Se nós clamar a Ele, Ele caminha conosco, sim. E Ele dá livramento de todo o mal, de todos os perigos, dos acidentes. Eu já quero orar para não correr risco de cortar também este vídeo. E aí vocês acabam nem pegando metade da oração. Porque isso tem acontecido muito, tem acontecido direto isso, de ir à metade da oração. Mas saiba, pessoal, que quando eu não estou postando o vídeo, eu estou intercedendo por vocês. Vocês não, sem a minha oração, vocês não ficam um só dia sem a minha oração. Pode ter certeza disso. Deus é testemunha, tá? Deus abençoe, pessoal. Eu quero começar a orar por vocês, tá? Minha oração é simples, mas ela sai daqui do coração, tá? Para Deus ouvir esta oração e responder. Ele responde. Amém? Deus abençoe vocês. E, se Deus permitir, até amanhã. Muito obrigada. Vocês que têm me ajudado curtindo o vídeo, vocês que têm me ajudado visualizando, vocês que está escrevendo, tá? Muito obrigado, porque meu coração almeja estar fazendo esse trabalho de oração da madrugada e postando. Deus abençoa mesmo, Deus abençoa grandemente vocês, do fundo do meu coração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu elevo a minha oração até o seu trono, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor alcança.
todo este pessoal, meu Pai, ao qual, Senhor Deus, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho colocado eles na presença do Senhor, sob os cuidados do Senhor. As mães de família, os pais de família, os motoristas por aplicativos, motoboy, os trabalhadores, os pais de família, mães de família, jovens, adolescente, criança, as pessoas que estão enfermas no leito de dor, nas UTIs, nos hospitais, Senhor meu Deus e meu Pai, aqueles que estão oprimidos, angustiados, Senhor Deus, angustiada, aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão orando há tempo, meu papai, por um problema, papai querido, que ainda não se resolveu, porque o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor continue dando força a esta pessoa, que ela não venha desistir de orar, que ela não venha desistir da sua família, que ela não venha desistir do seu objetivo, que ela não venha desistir de buscar a presença do Senhor. Porque, meu Deus, o que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse nos guardando, nos protegendo, protegendo os nossos filhos, protegendo os nossos netos, papai, protegendo, meu Deus, esse pessoal, Pai querido e amado, Senhor Deus, que nós temos colocado todos os dias na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que guarda a saída dessas pessoas, que guarda a caminhada, a chegada no trabalho, nas escolas, nas viagens que faz no dia a dia, viagem a trabalhos, viagem mesmo, Senhor, até a passeio, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor tem alcançado, sim, essas pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com providência nas famílias, a qual, meu Deus, tem sido a mais afetada e atingida pelo inimigo das nossas almas. Porque quando ele toca na família, em alguém da família, ele consegue tocar em toda a família. Mas quem vai tocar nesta família, meu Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor, meu Deus, que vai entrar agora nesses lares que está sendo destruído pelo inimigo. Quem vai entrar agora com providência é o Senhor. Quem vai, Senhor Deus, pelejar, quem vai destruir toda a força do mal é o Senhor, meu Deus. É o Senhor, meu Pai. Vai quebrando, meu Deus, vai destruindo, vai derrotando toda a força do inimigo contra as famílias. Senhor Deus, guarda, meu Deus, essas pessoas que daqui a pouco vai estar saindo dos seus lares, se dirigindo ao seu trabalho, se dirigindo à escola, se dirigindo, Senhor Deus, para a academia, se dirigindo, Senhor Deus, para o médico. Oh, meu Deus, entra, meu Pai, com providência, acampa os seus anjos, manda os seus anjos na frente de cada pessoa, de todas essas pessoas, Pai, que eu tenho colocado, Senhor, sobre os cuidados do Senhor. É o Brasil, é o mundo,
são mães de família, são chefes de famílias, são trabalhadores, são pessoas que estão enfermas, são, Senhor Deus, motorista por aplicativo, são motoboy, motorista de ônibus, caminhoneiro, Senhor Deus, são os profissionais de aeronaves, de navios. Pai querido, acampa os teus anjos, meu Deus. Vai dando livramento, meu Deus, dê livramento para os motoboy, Pai. Ó Pai querido e amado, para aquele Senhor que ganha o seu pão de cada dia em cima de uma moto, Senhor. Viajando, Senhor. Fazendo entrega ali, fazendo entrega aqui, Senhor Deus. Ó Pai querido e amado, esteja, Senhor Deus, no comando, protegendo no comando deste veículo, protegendo estes profissionais. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abençoa também as igrejas. Peço que o Senhor, meu Deus, entra com providência, meu Deus. Pai querido e amado, Senhor Deus, não deixa, meu Pai querido e amado, que haja, Senhor Deus, exceções de pessoas. Porque o Senhor não faz exceções de pessoas, meu Deus. Senhor, meu Deus, dê sabedoria para cada um de nós. Nos dê, Senhor, sabedoria, meu Deus. Senhor Deus, que nós não estejamos, Pai, orando só dentro da igreja, mas sim, Deus, que as pessoas estejam orando em casa, orando nas ruas, orando no seu trabalho. Esteja, Senhor Deus, louvando o Senhor, glorificando, agradecendo o Senhor. Quando acorda, quando vai tomar o seu café, quando vai almoçar, jantar. Meu Deus, lembra a cada um de nós, meu Deus, que se nós temos uma porta de emprego, é porque o Senhor abriu. Porque não cai uma folha da árvore sem que o Senhor ordena, meu Deus. Não abriria uma porta de emprego se o Senhor não estivesse, meu Deus, ajudando cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu finalizo esta oração pedindo, Senhor Deus, para aquele pessoal ali de Moçambique, para as minhas irmãs, para os meus irmãos, para o pastor Alex, para o pastor Antônio Dorca, para o ministério dele. Meu Deus, entra com providência divina dentro da casa da Ângela, pastor José Lúcio. Entra, Senhor Deus, com providência na vida de todos os pastores, missionários, missionária, dirigente, círculo de oração, grupo de louvor. Abençoa, Senhor Deus, a cada vez mais os grupos de louvores, Senhor Deus. Ó Papai querido, finalizo também esta oração pedindo a sua proteção para os meus filhos, minhas filhas, para a minha casa, a casa dos meus filhos, meus netos. Pai querido, minhas primas, meus primos, minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhas e sobrinhos, parentes, parentelas, Senhor.
para as minhas vizinhos. Ó Pai querido, eu intercedo também, meu Deus, para aquelas mulheres que estão orando porque quer engravidar, Senhor Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor faz tudo no tempo certo, tudo na hora certa, meu Deus. Senhor Deus, conceda, Senhor Deus, para essas mulheres a graça de ser mãe, a graça de ser pai. Senhor Deus, obrigado pela vida da minha família, pela vida das minhas amigas que assiste este vídeo da oração da madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai destruindo toda seta do mal, vai repreendendo, meu Deus, todo empecilho. Senhor Deus, tem pessoas que estão com causas na justiça, tem pessoas, meu Deus, que estão com sérios problemas financeiros. Ó Pai querido e amado, entra com providência, meu Deus. O Senhor é o Deus da providência e não tem impossível para o Senhor. Eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, para todos, Brasil e o mundo. Para quem, Senhor Deus, está orando, está dizendo que não está adiantando. Mas é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Que o Senhor dê um dia abençoado a todas essas pessoas, a toda a família. Que as bênçãos do Senhor venha resplandecer. Senhor Deus, eu peço que o Senhor alcança essas pessoas que se afastaram dos seus lares e que está jogado, meu Deus, pelas ruas, perdido no vício, sendo escravizado pelo inimigo. Meu Deus, alcança o Robson, alcança a Claré, alcança, meu Deus, aquela família, meu Pai. Entra com providência ali, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, todo tipo de enfermidade. Vai tocando na cabeça até as plantas dos pés, Pai. Que ela venha, Senhor, crer que o Senhor pode, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita cada leito de hospital. E ali eu peço ao Senhor, amado Jesus, que o Senhor leve a cura, que o Senhor toca na cabeça até as plantas dos pés e repreenda todo o mal, toda a enfermidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido. Obrigado, meu Deus. Eu agradeço, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Leva também meu esposo em segurança. Traga em segurança os meus filhos. Meu Deus, proteja meus filhos, proteja o Denis. Proteja ele, Pai. Eu sei que o Senhor tem guardado. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem protegido aquele jovem de vários acidentes. Jesus, o Senhor, tirou o meu filho de acidentes horríveis que ia acontecer. Obrigado, meu Deus. Muito embora, Senhor Deus, ele
não fala para mim, mas o Espírito Santo tem mostrado que tem guardado ele e muitas pessoas que não têm prestado atenção. O Senhor tem dado muitos livramentos e eu peço ao Senhor que o Senhor continua livrando, guardando e protegendo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe a todos, que vocês tenham um dia abençoado, um dia com muita vitória, um dia com muita força, garra, coragem, não cesse de orar, continua orando, continua vigiando, continua buscando a presença do Pai. Deus abençoa a todos vocês. Muito obrigada. Ficam com Deus. E, se Deus permitir, eu estarei aqui postando. Senão, eu estarei orando. Mas Deus quer, Deus vai permitir. Mas, se eu não estiver postando, vocês podem ter certeza